primeiro de tudo, a gente precisa entender que a escoliose, a palavra escoliose, ela é um termo guarda-chuva, e existem várias subclassificações de escolioses, né. Então a gente tem as escolioses que a gente tem 2 grandes grupos, são as escolioses que a gente chama de escolioses estruturais e as escolioses funcionais, né. As escolioses funcionais são as escolioses que a gente sabe, o porquê que ela aparece, a gente chama de postura escoliótica, que seria um side shift numa dor lombar aguda, né. Então o paciente ele admite uma postura escoliótica, né, que é uma postura mais lateralizada, devido a uma dor, né, devido a uma causa secundária. A gente, avaliando isso, detectando essa causa secundária, você trata essa causa secundária e o paciente volta nesse alinhamento corporal e estrutural normal. Então ele não tem nenhuma alteração na estrutura das vértebras e discos intervertebrais. Outra causa mais comum das escolioses, funcionais são as diferenças de membros inferiores bem discrepantes, né, então você tem uma postura escoliótica por causa dessa diferença de membros, você melhorando, né, colocando calços, sapatos ortopédicos, você alinha, né, essa diferença de membros e você tem então o alinhamento da coluna novamente, sem nenhuma alteração estrutural. Já as escolioses estruturais, né, como o próprio nome diz, você tem alterações na estrutura das vértebras e discos intervertebrais. 80% dos casos das escolioses estruturais são as escolioses que a gente chama de escolioses idiopáticas, né, o nome idiopático significa sem causa aparente. Então a maioria dos pacientes que chegam na clínica são, pacientes com escoliose idiopática. E aí o tratamento de escolioses idiopáticas e de escolioses congênitas e neurológicas e até o curso da história natural da doença são diferentes, né. Então a gente saber isso e detectar isso é um primeiro passo para a gente abordar esse paciente de forma correta. Eh, e aí então quando a gente tem uma escoliose, você quer falar? Pode falar. Não, fica à vontade, fica tranquila. Não, você abre o microfone, me fala, tá, se eu me perder aqui no raciocínio. Então, as escolioses idiopáticas, ela tem, então, uma alteração estrutural, e essa alteração estrutural, quando a gente vê uma radiografia, a gente vê a radiografia num plano bidimensional, né. Então Uhum, a gente vê a escoliose e a gente normalmente, né, leigamente fala que a escoliose ela é uma alteração das curvas no plano frontal, né, as curvas laterais. uhum, E a escoliose idiopática, ela é, na verdade, uma alteração tridimensional. Então a gente fala que a alteração é uma alteração como se fosse uma escada em caracol, uma espiral, né, então ela vai atingir todos os planos de movimento do paciente. Se a gente pudesse ver o paciente de cima, né, eu até brinco com os pacientes, arrancar a cabeça deles, olhar eles de cima, a gente veria então esse formato de caracol, né, então uhum. a abordagem específica, ela precisa trabalhar nos 3 planos de movimento também. Então acho que basicamente é isso, né, a gente entender o que que é escoliose, saber que escoliose é um termo, heterogêneo, e a gente Uhum. tem então, classificações diferentes de escoliose e dependendo da escoliose que tá na sua frente, você vai ter uma abordagem e uma história natural de evolução da condição diferente também.